Você pode enrolar os cílios não apenas com dispositivos especiais, mas também com meios improvisados. De acordo com as avaliações de maquiadores, alguns desses métodos não são inferiores em efeito às pinças. Além disso, acredita-se que o uso frequente de pinças afeta negativamente os cabelos. A curva tentadora dos cílios dá à imagem um charme especial. Cuidados com os cílios. A área dos cílios precisa de cuidados como qualquer outra parte do rosto. Em casa, os cílios podem ser revitalizados por meio de penteados, aplicação de óleo de linhaça e óleo de terebentina. Os cosméticos que entram em contato com essa área não devem ser de baixa qualidade ou vencidos. Entre os novos procedimentos de salão para a recuperação dos cílios, destaca-se a coloração com rímel semi-permanente. Esse produto torna os cílios espessos e cria o efeito do rímel aplicado. Além disso, a tinta semi-permanente protege os cílios de condições desfavoráveis. O salão também organiza várias sessões de modelagem de cílios. Sobre a curvatura dos cílios. Os cílios são um enfeite para o rosto, especialmente se forem exuberantes, saudáveis e tiverem uma curvatura acentuada. Mas muitas meninas não podem se gabar de ter cílios curvados por natureza. Na maioria das vezes, esses cabelos são lisos. Para elevar as hastes dos cílios e tornar a aparência mais expressiva, as mulheres enrolam os cílios. Essa curvatura é semelhante ao trabalho com cachos, mas os cílios são curvados apenas em uma direção, para cima. O procedimento dá a eles uma curva cósmica. Após a sessão, os olhos se tornam visualmente maiores, o olhar adquire languidez e entusiasmo. A ondulação dessa área é realizada tanto em salões de beleza quanto em casa. Os mestres de salão recomendam usar os seguintes serviços populares: permanente e bioperm, laminação de queratina. O procedimento químico envolve o uso de bastões especiais de modelagem macia. Elas são coladas na pálpebra superior. Os cílios são fixados nelas com uma pasta química especial. A mistura química deve permanecer nos olhos por cerca de 30 a 45 minutos. Graças à sessão, os cílios ficarão com uma curva deslumbrante por 80 dias. O custo do método químico começa em 800,1100 rublos. O Biosaviva duplica todas as ações do procedimento químico. Somente na composição da pasta não há componentes químicos. Mantém a curvatura por cerca de 30 a 55 dias. O custo de uma sessão é de 1.000 rublos. Procedimento de queratina. Nesse caso, os cabelos são novamente fixados em palitos macios. Eles são tratados com uma composição nutritiva com queratina. Como resultado, as hastes dos cílios ficam volumosas e adquirem a forma aberta desejada. O preço da laminação de queratina começa em 1.200 rublos. A beleza dura de 80 a 95 dias. Em casa, a ondulação das hastes dos cílios é realizada com a ajuda de 2 dispositivos especiais: ferro de frisar, curler. O secador de cabelo se parece com um tubo com uma escova especial. O dispositivo funciona com uma bateria. No processo de operação, a escova é aquecida. Ela escova os pelos dos cílios. O resultado é uma curvatura saborosa que durará até a noite. O preço do dispositivo começa em 200 rublos. O modelador de cílios, pinças, permite que você crie uma imagem exclusiva também por 8 a 12 horas. O dispositivo é preso e puxa os cabelos. O preço das pinças também começa a partir de 200 rublos. Informações adicionais. Graças aos métodos propostos, nem sempre é possível obter resultados de qualidade. Além disso, eles geralmente causam danos. Com as pinças, os cabelos começam a cair e as composições que fixam as hastes dos cílios por um longo tempo podem causar irritação nos olhos. Muitos profissionais acreditam que as pinças são prejudiciais aos cílios cacharmento em casa sem dispositivos especiais. Como enrolar os cílios sem pinça em casa? É possível ter cílios abertos sem ir a um salão de beleza e sem dispositivos especiais, chapinha, pinças. Existem alguns truques que permitem que você mesmo enrole os cílios em casa, com um pequeno conjunto de itens. Para dar aos cílios uma forma alongada, pode ser com a ajuda de ar quente e uma varinha fina, um pente para cílios, um talher, pontas. Dos dedos, máscara de gelatina, planta de aloe. Ar quente e um bastão. Essa é a maneira mais fácil de fazer uma curva bem feita. Os cílios são pintados com rímel em 2 a 3 camadas.
Um bastão fino, à base de um cotonete serve, pressiona os cílios contra a pálpebra superior. Nessa posição, eles são deixados por 25 a 40 segundos. Após esse tempo, o bastão é removido e a curvatura é fixada com um jato de ar quente do secador de cabelo. Pente ou escova para cílios. Esse acessório é usado para pentear cuidadosamente os cabelos. Depois que a escova é mergulhada em água quente, ela é aplicada ao radiador ou um jato de ar quente de um secador de cabelo é direcionado a ela. A ferramenta aquecida toca os cílios, puxando-os para fora e pressionando-os contra a pálpebra móvel. Nessa posição, é necessário deixar os cílios por 25 segundos. Depois disso, ações semelhantes são realizadas com o segundo olho. Em seguida, os cílios enrolados são cobertos com várias camadas de rímel. Para o procedimento, é adequado um pente e uma escova para cílios dispositivo de mesa. Esse método, cuja instrução passo a passo é bastante simples, dividiu os usuários da internet em dois campos. Alguns garantem que ele é inútil. Outros dizem o contrário. É necessária uma colher de chá comum. Ela deve ser aquecida em água quente e depois enxugada com uma toalha limpa. A colher deve ser segurada firmemente com a mão direita ou esquerda, dependendo do olho afetado. A colher deve ser segurada paralelamente ao rosto. Sua parte convexa deve estar na pele da pálpebra móvel. Usando o polegar, os cílios são pressionados firmemente contra a borda quente do talher e puxados para cima com ele. Depois disso, eles podem ser cobertos com rímel. Preste atenção! Outra maneira de torcer os cílios com uma colher é colocar a parte convexa da colher no olho e cobrir levemente a pálpebra. Os cílios serão pressionados contra a protuberância. Nessa posição, a pálpebra é fixada. Após 15 a 25 segundos, os cílios adquirem uma ondulação. Os cílios são pressionados contra a borda da colher com a ajuda do polegar e puxados para cima pontas dos dedos, palmas das mãos de. Que outra forma enrolar os cílios em casa? É permitido enrolar os cílios com a ajuda das mãos. Esse é o mais operacional e simples de todos os métodos. Primeiro, o rímel é aplicado em várias camadas. Até que não tenha endurecido, os dedos pré-aquecidos pressionam os cílios contra a pálpebra superior. 15 a 30 segundos são suficientes para fixar a curva com rímel seco. Algumas pessoas acham mais fácil usar as palmas das mãos para essa ação. As palmas quentes são aplicadas nos olhos pintados com rímel de forma que os cílios quase toquem a pálpebra superior. Esse método permite enrolar as hastes dos cílios por até 8 horas. Máscara de gelatina. Esse método é mais sofisticado do que o proposto anteriormente. Graças a ele, você pode dar permanentemente ao seu cabelo uma curvatura tentadora. O efeito da máscara será praticamente o mesmo que o da laminação de queratina. 10 gramas de gelatina são despejados com água em temperatura ambiente. Após 40 minutos, a massa inchada é colocada por 4 minutos no micro-ondas. A mistura aquecida é resfriada. 10 gramas de bálsamo cosmético para cabelo são derramados nele. Todos os cosméticos são removidos dos olhos. Nas pálpebras superiores, são fixados flagelos enrolados em guardanapos sem fiapos. Os adesivos são colocados nas pálpebras inferiores. A composição é aplicada aos cabelos. Com a ajuda da massa, os cílios precisam ser enrolados em rolos improvisados. Após 25-40 minutos, a massa é lavada. Planta de aloe adequado é o suco de aloe, que cresce em muitos parapeitos de janelas. Você pode usar um gel industrial com aloe. Uma gota do produto é colocada no pente. O pente é aquecido com um secador de cabelo quente. Em seguida, o suco é aplicado nos cabelos com um pente. O pente fixa os cílios na pálpebra superior. Nesse momento, o olho deve estar fechado. Em vez de um pente para aplicar o suco, é permitido usar os dedos. A composição seca rapidamente, 40 a 60 segundos. Após a conclusão do processo, você pode aplicar o rímel. Importante! A babosa não é boa apenas para curvar os cílios, mas também os nutre e protege de fatores desfavoráveis. Você pode usar aloe vera para enrolar os pelos dos cílios. Dicas de especialistas. O mais importante ao trabalhar com meios improvisados é observar a higiene e não contrair infecção nos olhos. Tenha cuidado para não danificar acidentalmente o globo ocular. O calor usado durante a curvatura dos cílios deve ser suave.
Não se deve direcionar uma corrente de ar quente para os cabelos. Há vários métodos para dar uma curva aos cílios. A escolha do método correto só pode ser feita por experiência própria. Os cílios de cada pessoa têm características individuais. Portanto, um flica, que funciona bem para uma garota, pode não ter efeito em outra.